Passamos a apresentar Árvores e Frutos, inspirado em contos de Célia Xavier de Camargo, minissérie de Sidney Carbone. Não devia ficar me esperando. Sabe que não gosto. Vá dormir. Mas eu não consigo pregar o olho enquanto você não chega. Zilda disse isso já preparada para ouvir uma bronca, pois sabia que o filho detestava sentir-se fiscalizado. Considerava-se crescido o suficiente para ser o dono de seus atos. Mas, desta vez, ele não se exaltou. Ela prosseguiu. É que perdi o sono, meu filho, e não pude deixar de ouvir quando você chegou. De repente, num gesto de irritação, ele vira a cabeça ligeiramente e a mãe vê sangue em seus cabelos. Assustada, não contém um grito. Frank! O que foi isso, meu filho? Você está machucado. Não, ora, é claro que não. Está sim. Olha aí os seus cabelos. Isso é sangue. Deixe-me ver. Por favor, mãe. Eu quero dormir. Deixe-me ver isso, Frank. Ele tenta impedi-la de chegar perto, levantando os braços como um escudo. Não precisa, eu tô bem. Isso não foi nada. Como não foi nada? Você andou brigando de novo? Que ideia. Não minta pra mim, meu filho. Como foi acontecer isso? Uns caras invocaram com a minha turma e deu no que deu. Pancadaria? É, pancadaria, sim. Ah, meu Deus. Eu não tive culpa, juro. Eu tô bem agora, só quero dormir e descansar. E acha que eu vou te deixar dormir com a cabeça sangrando? Não seja exagerada. Foi só um cortezinho. De qualquer maneira, eu vou fazer um curativo. Deixe disso, mãe. Vou pegar a caixa de primeiros socorros no banheiro e já volto. Diabo. Ela tinha que estar acordada. Zilda retornou minutos depois e, com delicadeza... Vamos cuidar desse ferimento. O corte tinha uns 5 centímetros. Felizmente, era superficial. Ai, ai, ai. Como arde. É o mercúrio. Acabe logo com isso. Arde mais do que fogo do inferno. Pare de dizer bobagem e fique quieto. Terminado o curativo, Zilda guardou tudo, calada. Depois, antes de deixar o quarto, alertou. Graças a Deus o estrago foi pequeno. Poderia ter sido bem pior. Como foi que isso... Por favor, mãe. Eu tô morrendo de sono. Tá bem. Eu vou te deixar em paz. Durma bem. Eu odeio desgostar minha mãe. Isso me incomoda. Ele tinha consciência do quanto ela se esforçava trabalhando para mantê-lo numa boa escola e suprir suas necessidades. Sentiu-se culpado. Embora não quisesse admitir, estava preocupado com o estado do rapaz que levara uma porretada e fora levado para o hospital. O que irá acontecer se aquele sujeito morrer? E eu e a turma vamos estar numa bela encrenca. Com certeza irão nos chamar na delegacia para prestar esclarecimentos. E minha mãe vai ter que enfrentar mais essa vergonha. Não obstante os íntimos questionamentos, o sono era tanto que ele apagou sem pensar em mais nada. Quando Frank acordou, já passava das 13 horas. Ai. A cabeça doía terrivelmente. Droga. Parece que tem alguém martelando meus miolos. Ai, ai, ai. Levantou-se, ainda sonolento, e foi para a cozinha procurar o que comer. Estava faminto. A mãe, debruçada sobre uma velha máquina, costurava. Ao vê-lo entrar, indagou. Como está, meu querido? Dormiu bem? Mais ou menos. Ai. O que foi? Tô com uma terrível dor de cabeça. É por causa do ferimento. Tem comida. Eu tô morrendo de fome. Claro. Deixei seu prato dentro do forninho. Fiz carne com batata como você gosta. Ele pegou o prato dentro do forno e sentou-se para comer. Com uma das mãos segurava a cabeça como se ela fosse despencar do pescoço a qualquer momento. Pesava 1 tonelada. A mãe, que o observava, perguntou.
Quer que eu te faça um chá? Não. Com a experiência adquirida, Zilda sabia que não adiantava insistir e pensou: Pobre do meu filho. Quando é que vai criar juízo? A dor que o rapaz sentia na cabeça era tão forte que ele nem conseguia mastigar a comida. Por isso afastou o prato para o lado e perguntou ressabiado: Alguém me procurou enquanto eu dormia? Não, querido, ninguém. Ainda bem. O que disse? Nada. Ele refletiu rápido. Se não me procuraram, é sinal de que a polícia ou ainda não começou a agir, ou não tem o meu nome e nem os dos meus amigos. Era uma regra entre eles: ninguém abria o bico. Mas não posso ficar nesta agonia. Preciso saber se alguém da turma foi procurado ou não. Pensou em telefonar para um dos companheiros, mas Ai, a dor de cabeça era tão forte que ele desistiu. A cabeça ainda continua doendo, Frank? sim, mãe. Muito. Eu vou voltar pro meu quarto. E eu vou fazer um chá e você vai tomar com um analgésico. Não é preciso. É preciso sim. Ou essa dor não vai passar nunca. Frank despertou novamente quando a noite chegara de mansinho cobrindo a terra. E sentiu um grande alívio, pois A dor de cabeça passou, ainda bem. levantou-se meio sonso e foi para o banheiro. Abriu o chuveiro e ficou por quase meia hora embaixo da água. Depois enxugou-se, vestiu um short e foi para a sala. Encontrou a mãe sentada à mesa. Uma melodia suave inundava um ambiente de paz. Sobre a mesa, um livro. Ao vê-lo, Zilda iluminou-se num sorriso e perguntou carinhosa: Como está se sentindo, meu querido? Estamos apresentando Árvores e Frutos. Voltamos a apresentar Árvores e Frutos, minissérie de Sidney Carbone. Passou aquela dor de cabeça ou o mal-estar? Sim, mãe. Passou. Que bom, meu filho, que bom. Você acordou bem na hora de participar comigo da leitura do Evangelho. Sabe como gosto de buscar a ajuda de Deus, não é? Sei, sim. Sente-se então, querido, e vamos nos fortalecer com os ensinamentos do Pai Celestial. Frank esquecera-se por completo de que sua mãe era dada a esse tipo de leitura. Aliás, envolvido sempre com o bando, ultimamente quase não parava em casa. E quando a mãe o convidava para ler um trecho do Evangelho de Jesus, arrumava sempre uma desculpa, alegava um compromisso e desaparecia. Naquela noite, porém, sem ter como escapar e sentindo-se em débito, Tá bem, mãe. Tá bem. ele sentou-se a contragosto. Zilda fechou os olhos, parecendo concentrar-se durante alguns segundos. Depois fez uma oração, suplicando as bênçãos de Jesus para a família, para o lar, bem como o amparo dos amigos da espiritualidade. Em seguida, entregou o livro para Frank, pedindo: Abra, meu filho, e leia a mensagem que o Senhor nos reservou para esta noite. O rapaz abriu e diante de seus olhos surgiu a página Conhece-se a árvore pelo fruto, constante do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Frank começou a ler a lição. As palavras pareciam impregnadas de verdades eternas. Nunca, como nessa noite, tinha sentido que a mensagem do Evangelho era para ele. Quando acabou de ler, estava profundamente tocado. Zilda ficou aguardando que ele dissesse alguma coisa. Não demorou muito e... Sabe, mãe, creio que esta lição foi endereçada a mim. A mensagem de Jesus é para todos nós, querido. Sim, eu sei, mas acontece que... Ele não conseguia falar porque um nó se lhe atravessara na garganta. Calou-se então, meditando sobre as palavras que acabara de ler. Quanto mal tenho feito a mim mesmo e aos outros. Quanto magoei a minha mãe, que
tudo faz para me ver feliz. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Ele viera de uma árvore boa, que frutos estava dando. Sua família sempre fora respeitável e digna. O pai, estimado por todos, era um exemplo para os que o tinham conhecido. Falecera havia 6 anos, mas Frank lembrava-se dele com muito amor. Se o estivesse vendo, o que o pai pensaria dele e de todas as coisas terríveis que andara fazendo? A emoção foi mais forte e o rapaz não conseguiu impedir que as lágrimas descessem dos olhos, colocando para fora tudo que estava represado no íntimo. Cheia de carinho e gratidão a Deus, Zilda deixou que ele extravasasse sua emoção. Afinal, Frank parou de chorar e, estendendo a mão para a mãe, suplicou: A senhora me perdoa, mãe? Zilda o olhou com os olhos de carinho e bondade. As mães perdoam sempre, meu filho. Ele sentiu que precisava continuar o desabafo e desta vez o fez com palavras. Tenho sido um mau filho. Fiz tudo errado. Estava cego. Sei que a senhora se mata todos os dias nessa velha máquina de costura, muitas vezes até altas horas da madrugada, para prover o nosso sustento. E nunca fiz nada para ajudar. Ao contrário, só lhe dou despesas e desgostos. Você não estava bem consigo mesmo, meu filho. Todas as noites eu orava suplicando a Jesus que abrisse seus olhos para a realidade maior. Ele olhou para a mãezinha e viu só ternura no seu semblante. Nada de recriminações, nada de cobranças. Ela dava sempre sem nada exigir em troca. Creio que a falta do meu pai me fez perder o rumo, mãe. Todavia, sei que não justifica o que tenho feito ultimamente. Sempre é tempo de mudar, Frank. Estou com o coração tão apertado, a consciência pesada. A senhora não se incomoda de me ouvir. Fale tudo que lhe vai na alma, meu querido. Munindo-se de coragem, contou à mãe o que tinha acontecido na noite anterior. Não era mais o rapaz cheio de segurança, arrogante e agressivo. Era um menino frágil e assustado diante da responsabilidade. E o cara tá no hospital e nem sei o seu estado. Tenho medo que ele morra, mãe. Não sei o que fazer. Nem sei quem foi que o atingiu, porque vi canivetes e facas nas mãos de gente dos dois lados. Não consigo esquecer aquela cena, não consigo. Frank, a vida nos ensina sempre. Quando não aprendemos pelo amor, a dor transforma-se na mestra de que precisamos. Hoje você está recebendo a lição da responsabilidade. Todos somos responsáveis pelos nossos atos, meu filho, e seremos cobrados de acordo com o que tivermos feito. O sofrimento, a angústia, a insegurança que você sente nesse momento é o reflexo de tudo o que plantou. Então, terá que ser forte para suportar as consequências de seus atos. Por outro lado, sua culpa é apenas por ter participado da briga, uma vez que não foi você quem feriu aquele rapaz, não é? Não, mãe, não fui eu. Então, meu querido, nada tem a temer. Além disso, pode ser que o estado do moço não seja tão grave assim. Vamos confiar em Deus. Daria tudo para que isso não tivesse acontecido. Gostaria de reparar de alguma forma. Sem dúvida. Você não pode apagar o que está feito, mas pode ajudar o rapaz. E como? Vá ao hospital. Procure saber se precisa de alguma coisa, se você pode ser útil de alguma forma. Mas eu não o conheço, nem sei o nome dele. Não será difícil descobrir. Ele deve ter sido levado para o hospital mais próximo do clube. Verifique. A senhora tem toda a razão. Farei isso sim, mãe. E amanhã, logo cedo. E se a polícia bater aqui em casa, direi toda a verdade, sem receio algum. Isso mesmo, Frank. Mostre que é corajoso. Mãe, me dá um abraço. Oh, meu filho. Claro, claro.
Você disse que sente muita falta de seu pai. Eu tentei criá-lo da melhor maneira possível. Procurei ser mãe e pai ao mesmo tempo, para que você não sentisse tanta saudade dele. Mas eu sinto, e muita. Seu pai não está morto, querido. A morte não existe. Ele, por certo, está presente hoje em nossas vidas, como sempre esteve, nos protegendo e nos amparando. A senhora acha mesmo? Tenho certeza. E olha, sinto que a nossa vida vai mudar de hoje em diante. E tenho a intuição de que seu pai tem parte importante nessa mudança. Agora que a senhora falou, também estou começando a sentir isso. Não sei explicar, mas sinto algo no ar. Noto que o ambiente está diferente, mais agradável. Tenho até a sensação de ver o rosto do papai sorridente, como era antes. Naquele instante, lágrimas surgiram no semblante de alguém que estava ali, embora os encarnados não o pudessem ver. Satisfeito, o chefe da pequena família ergueu as mãos para o alto e agradeceu ao Criador a dádiva daquela hora. Conseguira sensibilizar o filho querido para a responsabilidade de seus atos, e isso era muito importante. Em meio à grande emoção, a mãezinha orou finalizando a singela reunião, enquanto o pai desencarnado abraçava os entes queridos, cheio de amor. E passemos agora à última história desta trilogia. Vamos tomar a sua sopinha, mamãe? Está deliciosa. Passei os legumes no liquidificador e ela ficou bem grossa, do jeitinho que a senhora gosta. Ah, Gabi, minha filha, você tem tanto trabalho comigo. Ei, vamos parar. Cuidar da mãezinha que eu adoro tanto não é nenhum trabalho, é um prazer. Que Deus a abençoe, querida. Ele já me abençoou quando me fez nascer da senhora. Gabriela, a Gabi, para os amigos, vivia com bastante dificuldade. Embora tivesse apenas 18 anos, enfrentava grandes problemas no dia a dia. Toda a responsabilidade da casa repousava em seus ombros frágeis. O pai falecera há muitos anos, vítima de enfermidade crônica nos rins. Apesar das hemodiálises constantes, não resistiu. A mãe sofria de artrite reumatoide, permanecendo no leito grande parte do tempo com dores atrozes. Se ao menos eu tivesse condições de cuidar da casa, para não te sobrecarregar, já me sentiria satisfeita. Morro de pena quando você chega da fábrica e ainda tem que executar as tarefas domésticas. Eu sou jovem e tenho disposição para isso. Não se preocupe. Gabi tinha 2 irmãos menores, Márcio e Arthur, de 8 e 10 anos, respectivamente, que eram a luz de sua existência. Amava-os como filhos e deles cuidava com zelo de uma verdadeira mãe. Está tudo bem no seu trabalho? Tudo. Gosto do que faço e ainda ganho para isso. Ela trabalhava como costureira numa fábrica de confecções e, graças a isso, não passavam necessidade. Quando retornava do trabalho, depois de botar a casa em ordem, Gabi preparava a comida do jantar, que era também o almoço do dia seguinte. Depois lavava toda a roupa e passava a ferro a que tinha lavado no dia anterior. Pela manhã, levantava bem cedo, preparava o café, acordava os irmãos e recomendava-lhes que cuidassem da mãe. Como a doente não podia ficar sozinha, os meninos se revezavam no horário escolar. Márcio de manhã e Arthur à tarde. Dessa forma, conseguiam atender às necessidades básicas da família. Como era muito bonita, bem feita de corpo e saudável, havia sempre quem lhe aconselhasse a fazer uso desses atributos para vencer a miséria, como um colega de trabalho, por exemplo. É bem certo o ditado que diz: Deus dá asa para quem não sabe voar. Com todo esse material, menina, você poderia estar nadando em dinheiro
Se não fosse tão pudica. Eu já disse que não gosto dessa conversa, Danilo. Deixa de ser careta, Gabi. 80% das mulheres hoje em dia vendem o corpo para se dar bem na vida. Por que você tem que ser diferente? Acabamos de apresentar Árvores e Frutos, inspirado em contos de Célia Xavier de Camargo, minissérie de Sidney Carbone em 5 capítulos.